Olá, estou aqui com Eduardo Meira. Obrigado por ter me recebido aqui, Eduardo. É um prazer, Peterson. Grande prazer. Bom, eu sou o professor Peterson Dayan, sou diretor de Finanças e Patrimônio do DPL e estou aqui com Eduardo Meira para conversar sobre a China, qual que é o efeito da China hoje, principalmente em relação ao Brasil. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria de trazer um pouco um momento histórico de como foi a China, principalmente em meados dos anos 60, que foi chamada a Grande Fome na China, né? Para que principalmente os que não têm o conhecimento ainda saibam o que representa isso, aquele momento vivido na China, né, para os chineses, e como que essa grande fome influenciou a cultura chinesa, e saber se hoje a fome lá na China tem influenciado ainda a cultura chinesa nos dias de hoje. Como que é a sua percepção a respeito disso? Bom, olá a todos, olá professor Peterson, uma honra ser convidado aqui para o seu canal para conversarmos sobre a China, que é um assunto que eu tenho deveras muito interesse, porque eu morei na China por 4 anos, eu sou um grande entusiasta dos estudos sobre a China, né? Sou um sinólogo, posso me considerar assim, eu falo chinês, né? Eu cheguei ao nível mais alto de chinês e, bom, a gente percebe hoje em dia, de acordo com o dia a dia dos chineses, né, com a cultura dos chineses, que a fome, a grande fome, realmente causou impactos muito profundos naquela sociedade, né? Nós podemos ver, por exemplo, quando nós saímos com as pessoas lá, hoje em dia, isso agora em 2020, nós vamos a um shopping, nós vamos a algum restaurante com amigos chineses, eles pedem bastante comida. Lá eles têm a cultura de chamar comida pelo número de pratos. Então, por exemplo, oi Meira, vamos fazer um almoço de 3 pratos na minha casa, um almoço de 4 pratos na minha casa. E eles fazem isso porque, de fato, na época da Grande Fome, era difícil de conseguir uma comida de 1 prato. Normalmente eles comiam arroz só. E existem relatos que as famílias vendiam crianças, né, para traficantes de crianças, vendiam, choravam, sofriam muito, mas eles estavam passando fome. Então, por exemplo, se era um bebê, para eles o bebê ainda não tinha tanta consciência situacional do mundo, né, não tinha ainda uma personalidade formada, então era mais fácil para eles doarem bebês, né, venderem bebês para eles terem dinheiro para comprar comida. Então, realmente foi uma situação muito impactante, muito traumatizante na cultura chinesa. Então, aí nós vamos lá, por exemplo, aí pedimos mandar um almoço de 7 pratos, né? Então, vai vir 7 pratos e só tiver eu e você, por exemplo, e mais um amigo chinês, é muito comum que sobre muita coisa na mesa. E eles têm uma certa questão, eles fazem uma certa questão, por mais que hoje já há iniciativas do governo para coibir o desperdício, eles fazem muitas propagandas lá, não desperdice, então você tem várias propagandas, mas mesmo assim isso ainda está arraigado na cultura do chinês moderno, é uma espécie de esbanjamento, vamos falar assim, eles querem meio que esbanjar, justamente num sentimento de vingança contra a Grande Fome. Né? A Grande Fome que foi causada lá pelo grande salto para frente do Mao Tse-tung, foi um plano do Mao Tse-tung para industrializar a China, então eles tiraram todos os tipos de empregos, empresários, professores, pessoas que nunca pegaram numa enxada nem nada, e levou todo mundo para o campo, né, para desenvolver a agricultura da China, e quem não ia era assassinado, enfim. Aí ele fez aquela revolução cultural para apagar o passado chinês, né? Eu estava conversando no meu canal ontem, nós temos um quadro chamado Sim, Seu Professor de História Mentiu, e nós estávamos explicando justamente por que o Partido Comunista ele faz isso, qual é a intenção deles em apagar a história, né? Porque eles querem que a população, eles querem doutrinar a população de uma forma que eles pensem que a China, no caso, ela só existiu de 1949 para frente, que foi a grande evolução do Mao Tse-tung. Né? Assim como nós vimos esses governos de esquerda aqui no Brasil, nunca antes na história desse país, então eles queriam assim impregnar na memória dos estudantes, ou até dos adultos, mesmo das pessoas, que o Brasil começou dali para frente, que não existe Brasil dali para trás, né? Então nós sentimos sim, nós sentimos esse grande impacto aí hoje, você... pelo jeito deles, pelas manias deles. Eu estava contando para você aqui no backstage agora sobre a cerveja.
uma dupla de jovens chineses, eles vão sentar no bar, eles pedem uma caixa com 24 Tsingtao, que é a cerveja de lá, a cerveja mais clássica de lá, e eles pedem para que abram todas as cervejas de uma vez. Uma curiosidade é que realmente eles não usam muito refrigerador lá, geladeira, principalmente no norte onde eu morava em Shijiazhuang. É uma cidade fria, muito fria, 8 meses de inverno, então eles não têm cultura de colocar as bebidas no refrigerador. E eles preferem beber coisas quentes, preferem beber chá quente, água quente. Enfim, a cerveja gelada, então, não faz parte. Era a primeira coisa que eu já estranhei, eu falei, pô, cerveja quente, meu. E aí chega lá, manda abrir as 24, certo? Manda abrir, ficam todas abertas lá em cima, a temperatura ambiente, eles vão bebendo. Ganbei, né? A classe Ganbei significa vira o copo, né? Que significa copo seco. Gan é seco e bei é copo. Então eles falam, vira o copo, eles vão virando. Aí tomam, vamos lá, umas 10, 12, sobram 12, joga fora. Joga um desperdício mesmo, joga fora. E a gente sente que eles têm esse sentimento de revanchismo com relação à grande fome. Faz ainda muita diferença na cultura chinesa, sim. Bom, Eduardo, você falou sobre o Mao Tse-tung. Depois da morte dele, assumiu em 1978 o Deng Xiaoping, e que decidiu abrir a economia socialista do país, né? Então, ele começou a investir em infraestruturas pelo país e utilizar aquela mão de obra extremamente barata para construção do país e fábricas, e chegou a representar 10% da mão de obra fabril do mundo, né, da produção mundial, né, com um grande crescimento do PIB do país. Então, essa mudança acontecida ali em 78, e como que isso dialoga com o socialismo chinês, o comunismo implantado na China? Então, a China é socialista ou ela é capitalista? Como que você enxerga isso e como que os chineses veem isso também? Certo, excelente pergunta, professor, excelente pergunta, porque é uma questão que causa muita polêmica. Muitos dizem que hoje a China é um país extremamente capitalista e, de fato, uma experiência que nós temos lá é que tudo para eles é dinheiro. É impressionante, eles têm uma sede, uma voracidade por dinheiro que é algo que é muito difícil de ver aqui no Ocidente. Né? Quando você chega lá, sendo estrangeiro, por exemplo, era muito comum que lá na universidade onde eu lecionava, quando eu ia de táxi para lá, os taxistas me perguntassem qual era meu salário. A moça da limpeza pergunta qual é o salário. Para eles o dinheiro, eles têm um tratamento muito diferente do nosso com o dinheiro. Nós temos uma certa, vamos dizer assim, uma certa reserva quando nós vamos falar de dinheiro aqui. Nós não gostamos de falar quanto nós recebemos, né? Nós não gostamos de contar dinheiro na frente dos outros, vamos dizer assim. E para os chineses isso não tem problema. Enfim, vamos ao caso aqui. Depois do Mao Tse-tung, teve uma figura de transição que foi muito importante, que foi o Zhou Enlai. Foi justamente ele que recebeu a primeira comitiva do presidente Nixon, quando o Nixon foi nos Estados Unidos. E tem um livro do Henry Kissinger sobre a China. O livro se chama Sobre a China. Né? É um livro mais moderno dele. Ele já fez mais de 50 incursões à China. E ele tem uma visão bastante interessante sobre a China, tá? Basicamente, eu não compactuo com muita dessa visão dele, porque... Claro, o Harry, quando ele ia para a China, ele ficava ali perto do poder, certo? Então ele não conheceu a China que eu conheço. Eu fui no interior da China, eu fui no meio do mato, eu falo chinês, então eu debati muita política com os chineses lá. Tinha lugares embaixo que a gente ia falar baixinho, porque é um assunto bastante delicado, né? Então, o Deng Xiaoping, ele tem sim essa característica de ter aceitado uma abertura importante para a China. Atribuem a ele, né, aquele negócio de enriquecer é glorioso. A verdade é que não sabe-se muito bem se foi ele, basicamente, que proferiu esse statement aí. Mas a verdade é que o Deng Xiaoping, ele era um visionário. Ele tinha uma visão muito mais estratégica do que o Mao. Né? O Mao Tse-tung, ele queria o quê? Ele queria recobrar as grandes glórias da China, né? Porque a China, na época da Rota da Seda, a China era o principal ponto de comércio do mundo, vamos dizer assim. Os europeus, eles faziam de tudo, pegavam a Rota da Seda, iam lá navegar para comprar seda, para comprar, enfim, especiarias, etc. E isso aí causou um desbalanço muito importante na balança comercial entre o Ocidente e a China, porque eles estavam enchendo a China de ouro e a China dando para eles pedaço de pano,
né? Então, o Mao Zedong, e na época realmente a China era uma potência muito, muito pujante, né? E naquela época era muito comum que os reis, os imperadores chineses fizessem com que tanto os diplomatas quanto, enfim, qualquer comitiva que fosse visitar a China para pedir alguma coisa em relação ao comércio, o diplomata tinha que se ajoelhar na frente do rei e abaixar, encostar a testa no chão 7 vezes. Isso causou guerra, sabia? Isso no futuro, a Guerra do Ópio, por exemplo, foi algo que teve o início basicamente por causa desta forma do imperador chinês tratar os estrangeiros. Então, na cabeça do Mao Tse-tung, ele tinha isso, ele queria recobrar aquela glória da China do passado. E o Deng Xiaoping, mas ele fez isso de uma forma muito radical. Ele fez esse grande salto para frente, né? Ele fez a revolução cultural, enfim, que não deu certo, que acabou gerando uma fome, foi um desastre total. E o Deng já pensava de uma forma mais estratégica, ele pensava assim, ó, bom, vamos comer quieto, vamos nos aliar ao Ocidente, vamos aprender como se mexe com dinheiro do jeito que eles mexem, vamos aprender o que é esse negócio de mercado financeiro e etc. Então eles começaram a trabalhar o dinheiro de forma a desenvolver a indústria na China, a desenvolver a China, a transformar a China num país capitalisticamente rico. No entanto, algumas características do comunismo jamais caíram, que é o quê? O governo autoritário, né? O Estado com amplo poder sobre tudo. Na China você não tem propriedade privada na China, o apartamento que você compra você tem uma concessão que vai até 80 anos. E aí você perguntou, e a população, o que eles acham disso? Se você perguntar para eles, eles acham que é justo. Porque tudo lá na China que você for... Você pode até querer fazer uma crítica construtiva, mas tudo que você for considerar dessa forma, falar, mas não é justo, você constrói a casa, você gasta seu dinheiro, gasta seu esforço para construir aquela casa, mas aquela casa não é sua, é do governo. Aí eles sempre respondem assim, ó, Ren Tai Duo, significa, mas a China tem muita gente. Tudo para eles a China tem muita gente. Então todos os hábitos, até para a gente considerado mal educados, anti-higiênicos, eles falam que é porque a China tem muita gente. Então o povo, de certa forma, vamos lá, a caverna de Platão, o povo se sente seguro com esse governo agora. E a verdade é que a China jamais teve tanta paz, prosperidade e liberdade em termos de povo. Porque a China ou estava sendo invadido por um país externo ou estava guerras internas lá entre os reinos da China. Então é um povo sofrido que está acostumado a levar porrada, né? Aí a resposta à pergunta-chave. Vamos lá. A China é capitalista ou comunista? Professor Olavo, ele tem essa tese dele, na verdade, esse conhecimento que ele tem. Ele fala que a China é uma evolução do comunismo. Eles descobriram que para o comunismo dar certo, precisava de dinheiro, vamos dizer assim. Então eles evoluíram, é um comunismo evoluído que usa do dinheiro como artifício para essa questão de governança global, né, de um comunismo global. Eu concordo muito com isso daí, Por mais que nós tenhamos a sensação lá na China de que o capitalismo é muito forte, muito pujante, nós percebemos uma vigilância muito forte do governo, do seu vizinho. Então todas as características do comunismo ainda estão muito, estão muito metastasiadas na sociedade, no governo. Eu considero a China um país comunista que usa o dinheiro para se desenvolver frente ao Ocidente, que usa os meios do Ocidente para ficar maior que o Ocidente, com a função de destruir o Ocidente e destruir a forma de vida, a cultura judaico-cristã ocidental e se impor como cultura. Eles chamam isso de a solução chinesa, inclusive. Então, na minha visão, é assim que funciona. Muito bem. Bom, você falou sobre a questão de monitorar, que o próprio vizinho monitora, e disso aí me remeteu à questão de 2013, que o Xi Jinping ele entendeu que deveria se intensificar a investir em tecnologia e principalmente na inteligência artificial e também na tecnologia de reconhecimento facial, né? E chegando hoje a ter 400 milhões de câmeras espalhadas pelo país, né? Então, acabou que isso também passou a fazer parte da cultura chinesa, né? E vendo essa questão lá na China como natural, essa tecnologia de reconhecimento facial, de monitoramento do governo, olhar as pessoas, o que elas estão fazendo,
de forma muito natural e até mesmo as empresas terem acesso aos dados dos usuários. Em contrapartida, no Ocidente, nós estamos vendo já o contrário, que é projeto de lei de fake news, projeto de lei geral de proteção de dados, de segurança do usuário, de não permitir que os dados sejam violados, que não possa entrar na vida do indivíduo. Então, como que você enxerga essa competição entre o que a China promove para as empresas e como que o Ocidente está tratando as empresas no mercado global para essa tecnologia de informação? Certo. Bom, professor, dado é vida, né? Hoje em dia, dado e tecnologia comandam a economia mundial, comandam a vida, o dia a dia das pessoas, né? Aqui no Brasil nós temos algumas situações, por exemplo, é muito difícil hoje em dia você ir a uma farmácia e ela não coletar seus dados. Então você tem CPF na nota, a farmácia ela pede CPF para ficar fazendo promoções, né? Falar, então eles vão pegar o quê? Eles vão algoritmizar qual é as suas preferências, quais são as suas preferências de compra de remédios. Então, toda vez que você for comprar naquela farmácia, você fala seu CPF, ela vai ter um desconto naqueles remédios específicos ali. Então, acabou aquele negócio de desconto global. Hoje a cloroquina é R$20. Não, ela vai ser, se você compra muita cloroquina, então o desconto vai ser para você e não para as outras pessoas. Isso é uma tendência de algoritmos que está acontecendo, principalmente no Facebook, né, na internet. Você tem as propagandas dedicadas, né, propagandas personalizadas, vamos dizer assim. Então, de certa forma, nós temos o uso de dados para isso, sim. Nós temos um grande banco de dados com coleta de dados de todos os cidadãos brasileiros também. Porém, no caso da China é diferente. O controle de dados faciais, o controle de características faciais, ele tem, vamos dizer assim, ele tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem que aconteceu inclusive na China, e que é uma coisa que a mídia chinesa, que é quase que exclusivamente oficial do governo chinês, então eles falam basicamente o que eles querem, eles contam a história de um assassino que foi pego no estádio. Né? O reconhecimento facial conseguiu achar aquele assassino no estádio, na saída do estádio ele já foi preso. Então, isso daí seria uma vantagem, né? Eu acredito que num país com direitos humanos, né, mas não é direito dos humanos, não, é direitos humanos mesmo, uma cultura de respeito ao próximo e tal, e de respeito à privacidade dos dados, à privacidade da pessoa, isso daí talvez seria, de certa forma, um alento, uma ajuda para conseguir pegar bandidos, alguma coisa dessa. Mas nós sabemos que, no final das contas, os detentores do poder, eles vão sempre se assanhar. Quanto mais poder você dá para eles, mais eles se assanham e mais eles se tornam autoritários. É o que a gente está acompanhando agora no caso da cloroquina, ou da pandemia. No caso da pandemia, nós estamos vendo que os governadores nunca tiveram tanto poder na mão deles. Eles gostaram de brincar de Deus. Então, tipo assim, você vai me obedecer, porque senão eu vou te botar na cadeia. Isso era arrastando gente lá na praia e tudo. É uma coisa horrorosa. A gente sabe que o excesso de poder traz grandes responsabilidades. E no caso, a China, eles não têm compromissos. Bom, vamos falar sobre contratos, porque há uma tendência de se pensar que a China ela não respeita acordos. A verdade é que a China ela não é signatária de muitos acordos do Ocidente, ela demorou para se desenvolver agora que ela apareceu como potência no cenário global, com o way of life deles, né, com o modo de vida deles, e os acordos que ela é signatária, a maioria esmagadora deles ela foi signatária por não haver outra alternativa. Então, por exemplo, o que eles estão fazendo agora? Eles estão invadindo o mar do mundo inteiro com pesca, estão botando navio no mundo inteiro para pescar atum, pescar lula, estão depredando mesmo, estão clamando para si todo o mar do sul da China, que pega ali águas territoriais do Vietnã, da Malásia, enfim, da Indonésia e das Filipinas. Então eles estão falando, isso aqui é meu. Mas a China não vai respeitar o acordo do mar, né? A lei do mar, que é aquela que fala de 200 milhas e tal. Eles não são signatários dessa lei do mar. Eles não assinaram. Para eles é colonialismo ainda. A cabeça deles é assim, né? Então o chinês ele está mais ou menos nessa linha de controle, porque é o estilo de vida deles. Então eles acham isso muito normal. O povo acha isso muito normal. Aí você vai lá, eles pegam as características da sua face e começam a atuar muito pessoalmente. A lei chega pessoalmente a você. Então você vai chegar um momento do direito
que você não vai ter leis mais generalizadas, você vai ter leis personais. E no caso deles, como tem populações inteiras que o governo lá persegue, como é o caso dos uigures, lá em Xinjiang, na província de Xinjiang, lá é o lugar onde tem mais câmara na China e mais policiamento. É o estado mais policiado do mundo, é Xinjiang. Então lá eles, por exemplo, eles têm um controle, ele filma a cara de um cara que está saindo lá, o cara está com a barba feita. Se o cara começa a deixar a barba crescer, que vai entregar ele como muçulmano, o governo está acompanhando. Se ele viu que a barba crescer, o cara é preso. Ele vai para um centro de reforma, cara, eles chamam de reformatório, centro de reeducação e tal, porque eles falam que esses caras são terroristas, mas esses caras eles vão presos, eles são torturados dentro da cadeia, tem relatos aí, ONGs, fotos de satélite dessas cadeias, é uma coisa horrorosa. Então, bom, com relação à competitividade das empresas, né? Huawei é um exemplo muito bom, que a Huawei, eles tinham já implantado bastante hardware, né, torres e tal na Inglaterra, foram obrigados a se retirar agora por causa de espionagem. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Aqui no Brasil nós já temos equipamentos da Huawei instalados, né, e não sabemos como é que vai ser a reação do governo brasileiro, porque a pressão chinesa é muito forte. O Brasil tem muitos negócios com a China. Então fica muito pesado para o Brasil, isso vira uma chantagem muito grande. E como a China, o governo chinês tem o poder total sobre essas empresas, então, por exemplo, a Huawei, ela pega dados e tal para fazer lá o banco de dados deles, né? Só que se o governo da China fala assim, não, eu preciso desses dados, a Huawei tem a obrigação de dar. Então não existe nem a possibilidade de pensar assim, não, a Huawei é uma empresa séria, porque eles têm um sistema muito bom de criptografia e etc. Não adianta você pensar dessa forma, porque o governo, se mandar, eles vão ter os dados. Então isso daí começa a se transformar realmente o jeito da China ser a não assinatura nos acordos e o fato dela ignorar os acordos que ela fez, mas porque foi basicamente obrigado, transforma sim a China em um péssimo concorrente, um concorrente desleal. A concorrência fica absolutamente desleal, sem dúvida. Não dá para competir com o Ocidente. É por isso que vai acabar sendo banida de países, vai acabar sendo boicotada, largamente boicotada. Os países estão começando a perceber, estão se juntando nessa força aí. Japão, Austrália, Filipinas, Inglaterra, Brasil. Brasil está no caminho com o novo governo. Antigamente entregaram a gente para a China. Estados Unidos, Canadá. Então já tem uma força muito grande aí que já está querendo cortar as patinhas dos chineses aí para acabar com essa concorrência desleal. Direitos humanos eu não acredito muito não, porque o pessoal para direitos humanos sempre é uma grande desculpa para tudo. Mas comercialmente falando, eles são muito agressivos e realmente estão querendo monopolizar de uma forma muito desleal. Então, para mim, a saída é essa. É fazer o chinês mienza, é fazer o chinês perder a cara de alguma forma. Tem que mostrar a importância que o Brasil tem para a China, tem que mostrar o que eles estão fazendo de errado e espalhar isso. Mostrar para o mundo o que eles estão fazendo aqui no Brasil. Fazer uma campanha forte para mostrar a forma que a China está atuando aqui. A forma que esse embaixador está atuando aqui em Brasília, querendo mandar no Congresso, querendo... Enfim. E, claro, você, além de mostrar essa importância toda, você tem que ter estratégias. Por exemplo, aqueles novos tigres asiáticos ali, né? Vietnã, Indonésia, Malásia, você tem que chegar junto daquela área ali, porque hoje em dia a Indonésia já passou a população do Brasil. A Indonésia está com 250 milhões de habitantes, né? E você tem a Índia que tem fortes embates com a China, o inimigo natural da China, o inimigo fronteiriço, que tem 1 bilhão também, ali tem um mercado de 1 bilhão. Então nós temos, na minha opinião, que ter um plano B, já muito bem engatado, muito bem desenhado, e que eu tenho informações que nós temos, viu? Que o tio Paulo Guedes está de olho nisso daí tranquilamente, e isso fazer o chinês perder a cara, começar a expor mesmo, expor a China. Não só ficar babando o ovo da China, desculpa o linguajar, mas como foi o que aconteceu nos últimos 20 anos aqui no Brasil. Né? Vai a China, meu Deus, todo mundo deslumbrado. Vai lá na China, ai que bonito, que tem uma ponte transparente, sabe? Fique esses deputados aí no início do governo que foram bancados pelo governo chinês para ir conhecer lá a China. Né? Pô, patético, o pessoal fica lá deslumbrado, oh meu Deus. Cara, o pessoal fica aqui usando TikTok, fazendo gracinha, os chineses correndo da gente lá e capturando nossos dados. As pessoas têm que conhecer o que é a China. Todo brasileiro, cada brasileiro tem que conhecer o que é a China, aprender a boicotar produto chinês. Eu estou falando aqui com o meu Lenovo aqui, né? Mas esse computador eu já comprei na época, eu estava na China, eu comprei lá, enfim. Enfim, nós temos que pensar, perceber quais são as intenções da China, cada brasileiro, e agir com relação a isso.
igual eu falei, a curto prazo não tem uma ação que o governo possa fazer, vou suspender a venda de soja para cima. Isso é suicídio. É suicídio. Lógico que você não vai fazer isso. Apesar de que muita gente, tem muito radical que quer, um artigo 142, né? Vamos fazer acontecer com a China. Mas não, tem que ter estratégia. Parcimônia, estratégia e inteligência. Ensinar os brasileiros, fazer uma campanha forte aqui dentro para mostrar o que a China está fazendo, para os brasileiros entenderem o que é a China, né? E não ficar, que pena deles, entenderem o que o Partido Comunista Chinês, eu sempre falo, eu amo os chineses, amo a China, um país lindo, mas o Partido Comunista Chinês é o demônio, é o diabo. Muito bem. Bom, a gente vai chegar nesse ponto mais adiante, mas antes de falar um pouco sobre essa questão das embaixadas, da Huawei e essa questão internacional, eu gostaria um pouco de falar mais um pouco sobre a vida na China e em relação a essa competitividade que passou a ter, da preocupação que os chineses passaram a ter em relação ao dinheiro, ao trabalho, e passou a ter o tal do regime 996, né, que é trabalho de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, de segunda a sábado, né? E como que você enxerga a vida dos chineses diante dessa realidade, em relação à qualidade de vida, lazer, viagens, passeios e outras coisas mais? Como que você interpreta isso na vida dos chineses? Certo. Bom, professor, isso daí eu de fato vivi lá, porque eu trabalhei numa universidade, eu dava aula numa universidade lá nessa cidade de onde eu era, Shijiazhuang. Eu estava encarregado do Instituto de Idiomas Latinos lá nessa universidade, então eu já dei aula lá de espanhol, dei aula de português, já substituí algumas vezes o professor de francês, enfim. E aí eu conheci o estilo de trabalho deles, como é que funciona, como é que é a relação do chefe com o empregado, né? E, bom, algumas características muito interessantes e muito curiosas que a gente percebia lá. Quando você é chamado, por exemplo, para conversar lá na secretaria, no gabinete do seu chefe, lá do meu chefe imediato, eu entrava no gabinete e tinha sempre uma cama de mola lá. É uma cama de mola, essas camas de campanha, sabe? Porque o chinês, ele vai para lá, ele realmente dorme lá, ele vai, almoça rápido, dorme, já continua a trabalhar. Existe esse sentimento de pressa da China de recobrar todo o tempo perdido. Então o banco lá funciona até os domingos. Ele funciona até às 7 horas da noite até os domingos. Então é de domingo a domingo. Porque eles querem ganhar esse tempo que eles consideram que eles perderam. Então você percebe mesmo que o chinês trabalha muito. Aí você pergunta, mas isso é normal? Eles gostam, eles não gostam? A verdade é que, vamos lá, o primeiro ano da minha universidade, os 6 primeiros meses eu não via os alunos. Eu só ia ver nos 6 últimos meses. Por quê? Porque naqueles 6 primeiros meses eles faziam treinamento militar, era doutrinação militar. Então, eles faziam treinamento militar de fato, né, que é a Ordem Unida, formatura geral, essa coisa toda. E depois eles tinham aula de marxismo, eles tinham aulas sobre o pensamento do Xi Jinping. E, bom, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que está muito bom, longo, né? Está excelente, maravilhoso. Quais seriam os bons exemplos que você traria para nós aqui no Brasil? O que você visualiza assim, olha, o Brasil poderia adotar tal estratégia que a China usa, que seria muito bom para o Brasil? Cara, a China, inclusive o Bo Xilai, aquele que eu falei que ele foi preso, ele foi condenado à morte. Cara, é engraçado assim, eles são um filme de polícia mesmo, né? Porque eles foram capturar o Bo Xilai, e o Bo Xilai estava dando uma palestra para milhares de pessoas, falando sobre não sei o que, sobre a China, sobre ele, né? Sobre o passado dele. Então o governo fez questão de ir buscar ele dentro dessa palestra para ser midiático mesmo, na frente de todo mundo. E ele foi condenado à morte. Depois ele foi receber o indulto do Xi Jinping por serviços prestados ao país. Então ele saiu da pena de morte e foi só para prisão perpétua. E quais foram os serviços que ele prestou ao país? Ele construiu milhares de quilômetros de estrada de ferro, de trem rápido. Então ele é um cara que seria comparado com o Barão de Mauá, porque o Barão de Mauá foi para o Brasil, ele é para a China, que ele fez com a infraestrutura da China. Então é muito perceptível que a China de 20 anos para cá, que deu esse
20 anos agora dá 30 anos, desculpa, porque eu estou ficando velho e não estou percebendo. Então, 1980, quando eles começaram a colocar os primeiros metrôs ali em Pequim, a primeira linha de metrô, começaram a fazer tudo muito rápido, tem uma mão de obra muito barata, né? Como a gente conversou aqui, eles não são escravos, eles querem mostrar trabalho através daquela pressão para eles entrarem no Partido Comunista Chinês. Então, eles fazem por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão, mas não gostam de fazer, mas fazem. Enfim, é uma espécie de escravidão por indução mental, vamos dizer assim, por escravidão psicológica. E quando eles começaram a desenvolver a sua infraestrutura, aí a China começou a dar saltos e saltos e saltos, aí começou a crescer 20%, 21% ao ano, infraestrutura. A palavra é essa. E o ministro Tarcísio está fazendo. O ministro Tarcísio agora vai construir uma malha ferroviária enorme, vai aumentar a nossa malha aí absurdamente. Ele chama de revolução ferroviária no Brasil. O Brasil é um país que depende exclusivamente de caminhoneiros. Isso é um absurdo um país desse tamanho não ter uma malha ferroviária incrível. Lá na China, as empresas normalmente são estatais, e quando não são estatais, elas têm ali participação do governo, certo? Lá na China, eu posso dizer que todo estado, toda província, lá é província, tem pelo menos uma empresa de avião, uma empresa aérea. Hankongun, em chinês. Pelo menos uma. Então você tinha o meu estado lá, que era Hebei, minha província, você tinha Hebei Airlines. E por aí vai. Ou seja, você tem milhares, centenas de empresas aéreas lá na Argentina. Aqui no Brasil nós temos o quê? Vai lá. Na China. Argentina? Eu não vou Argentina. Na China. Vamos lá, nós temos o que aqui? Azul? Gol. Latam. Também assim, quebra ou não quebra, né? Olha o nosso tamanho, cara. Nós temos quase o tamanho da China. Nós temos pouco menos de 1 milhão de quilômetros quadrados a menos que a China. É um país continental. Nós precisamos de uma malha ferroviária decente, nós precisamos de uma malha aérea decente, nós precisamos de movimento, nós precisamos de escoar para vender e tal. E a China tem essa característica diferenciada do Brasil, porque eles são industrializadores, né? Eles pegam produtos, eles são manufatores, né? Eles pegam nossas commodities, transformam em manufatura. Isso é um grande erro do Brasil, ter deixado o Brasil ser a grande fazenda, apesar de que eu acho que é tarde demais para fugir disso, porque nós já desindustrializamos, então nós vamos ter que saber usar isso, e estamos sabendo, o nosso campo é tudo que nós temos no Brasil, as maiores tecnologias do mundo estão aqui no campo do Brasil, todo mundo que vem americano vem para cá, fica de cara, com maquinário, com sistema, então realmente nós podemos fazer isso daí, mas para mim, cara, a infraestrutura é tudo. O pessoal fala, educação. Sinceramente, claro que a educação é importante, mas esse clichê, ele passa a ser um politicamente correto, passa a ser um negócio bonitinho de se falar, no entanto não tem efetividade, e principalmente a curto prazo. Se você for, por exemplo, num país como o Laos, eu fui no Laos. Ele é um país pequenininho, certo? É um país extremamente turístico, porque tem pouca coisa para se fazer lá, né? E todo mundo fala inglês. Primeira coisa que eles aprendem é falar inglês. Então, ninguém tem 2º grau, ninguém tem 3º grau e tal. O país é pobre, mas é todo mundo feliz, vamos dizer assim, sabe? Por quê? Porque lá tem segurança. Você não vai para o Laos e você fica com medo de ser assaltado, de ser assassinado. Você vai lá e você tem segurança, você pode curtir direitinho, então as pessoas são felizes. O Brasil precisa de quê? De infraestrutura, e eu acredito que com uma infraestrutura decente, nós vamos poder ter um sistema de segurança, uma logística de segurança bem mais eficiente, e com infraestrutura e segurança, aí sim a gente consegue ter educação. Educação decente, educação que se preze. Então a educação não pode, na minha opinião, ser o pilar que vai puxar. Nós temos que arrumar algumas coisas antes para você colocar escolas decentes, com professores decentes, de preferência não doutrinadores, e alunos que não vão lá para matar o professor. Então, só para a gente arrematar, né, com chave de ouro, que estou adorando esse nosso bate-papo aqui. Valeu. E você falou sobre educação, né? E você deu aula lá na China. Como que você avalia essa diferença? Educação chinesa e educação no Brasil. Qual que seria a lição a ser tomada com a China, ou a China deve aprender com o Brasil? Como que você enxerga isso? Essa pergunta é uma complicação. A China, assim como o Brasil, tem polos de excelência, né? Assim, o Brasil tem a USP, que é um ponto de excelência, apesar de que não figura lá muito bem entre as melhores do mundo. A China tem a Universidade de Pequim, que está entre as 10 melhores do mundo, talvez, entre as 20.
Então você tem que eles investiram muito dinheiro ali, né? Pequim já é uma cidade muito evoluída, é uma cidade de primeiro mundo, sem dúvida. E o Brasil não conta com isso. Agora, o sistema chinês, o método chinês, como eu te falei, tem esse método de doutrinação no primeiro semestre. Então isso é uma coisa que eu não sei se é uma vantagem a gente trazer para o Brasil. Poxa, vamos fazer uma doutrinação nos alunos ali no primeiro semestre para que eles sigam a faculdade, eles tenham direção no futuro. Eu acho que o brasileiro, ele entra na faculdade, ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. O brasileiro vai fazer concurso público para passar, só por passar. Você quer ser o que na vida? Eu quero ser engenheiro. Aí você vai fazer um concurso público para polícia, porque é o que tem. Você não vai ser engenheiro, você vai ser policial. Então, assim, o Brasil não tem muito foco, não tem muita distribuição de responsabilidades da forma que tem na China. O cara na China, ele fala, não, eu quero ser artista, ele vai fazer uma faculdade de artes. Ele já tem mais essa liberdade. Também não é assim, mas ele já tem mais essa liberdade do que aqui no Brasil. O que o Brasil poderia aprender com a educação na China? Disciplina. Disciplina. Eu não vou dizer que tem que ser do método robótico como é na China, mas também não pode ser desse método bagunçado que é aqui no Brasil. Então acho que o Brasil poderia aprender disciplina com o sistema chinês de ensino. E o que o chinês poderia aprender com o sistema de ensino brasileiro? O que não fazer? Minha resposta foi essa risada aí. Sistema de ensino Paulo Freire, né? A pátria educadora. Acho que ninguém tem nada a aprender com isso aqui, não. Professor Edu, muito obrigado por essa aula. O prazer foi todo meu. China. Quero agradecer aqui aos nossos ouvintes que estão nos prestigiando também e convidar para entrar e conhecer o canal do Edu Meira. Obrigado. E também conhecer o canal do DPL para que façam parte. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Pertas, foi uma honra, um prazer. Até o próximo bate-papo. Até a próxima.